Bom dia, gente querida, graça e paz. Desejo que você tenha uma boa e abençoada semana, que a graça do Senhor esteja com você. O que é a nossa vida? Tiago, capítulo 4, verso 14 diz: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Os noticiários anunciaram fartamente, agora no final de maio, um acontecimento trágico no aeroporto de Congonhas. E eu passei por esse aeroporto dias antes desse fato acontecer. Dia 29 de maio, a aposentada Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, com 72 anos, desembarcava de um voo da Latam vindo de Ribeirão Preto, quando caiu da escada de acesso à aeronave. Segundo testemunhas, a queda ocorreu nos últimos degraus, quando ela já estava próxima do solo. A idosa, infelizmente, bateu a cabeça, sofreu um grave traumatismo, sendo socorrida ainda na pista e encaminhada no hospital. Maria da Glória estava viajando para comemorar o aniversário da filha em São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois. Um detalhe especialmente triste é, segundo o relato dos familiares, que ela havia feito a viagem justamente para participar de uma celebração familiar e ela estava a poucos degraus de concluir o desembarque quando ocorreu a queda. Essa história fatídica nos confronta com uma realidade que nós preferimos não pensar: a fragilidade da vida. Aquela mulher tinha planos, ela havia comprado uma passagem, organizado sua viagem, estava prestes a reencontrar a família para uma comemoração especial. Tudo indicava que ela estava chegando ao destino. Faltava apenas alguns degraus. Ela estava tão perto de chegar, mas a vida, mais uma vez, nos lembra que existe uma distância muito pequena entre os nossos planos e a eternidade. Tiago escreveu algo que continua tão verdadeiro hoje quanto no dia que foi registrado. Vocês não sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês são apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós não gostamos de pensar nisso, porque gostamos da sensação de controle. Nós gostamos de pensar que nós controlamos o tempo e controlamos o espaço, controlamos a nossa vida. Fazemos planos para a próxima semana, planejamos viagens para o próximo ano, sonhamos com projetos para a próxima década. E não há nada de errado em planejar. A própria Bíblia valoriza a sabedoria e preparo. O problema surge quando nós confundimos planejamento com controle. A verdade é que nós controlamos muito menos do que nós imaginamos. Jesus contou sobre um homem que acumulou riqueza e disse para si mesmo: agora eu tenho bens para muitos anos. Mas naquela mesma noite a sua vida foi requerida. O erro daquele homem não foi fazer planos. O erro daquele homem foi viver como se Deus não tivesse a palavra final sobre a sua existência. Por isso Salomão escreveu: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso nos leva a uma pergunta importante: se a vida é tão breve, o que realmente importa? Certamente não são os bens que acumulamos, não são os títulos que conquistamos, não são os aplausos que recebemos. O que realmente importa é estar reconciliado com Deus, amar as pessoas que Ele colocou ao nosso redor e viver cada dia com a consciência de que nossa vida está nas mãos do Senhor. A distância entre os planos e a eternidade pode ser menor do que nós imaginamos. Por isso, não adie perdão, não adie um abraço, não adie gratidão, não adie obediência, não adie a sua caminhada com Deus. O dia de servir ao Senhor sempre é hoje, sempre é agora. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a viver com sabedoria e humildade diante
da brevidade da vida, que nós nunca possamos presumir ter o controle sobre o amanhã, mas que possamos aprender a confiar cada dia nas tuas mãos. Ensina-nos a valorizar as pessoas, a aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá e a viver preparado para a eternidade. Que nossos planos sempre estejam submetidos à tua vontade. Te pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Beijo grande no teu coração. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Deus te abençoe.